Eu vou trazer também uma outra informação que está conectada a essa notícia, porque um dos beneficiados pela primeira saída temporária do ano em São Paulo foi Alexandre Nardoni, condenado pelo assassinato da filha. A Secretaria de Administração Penitenciária não informou o número total de beneficiados com a saidinha, mas a grande parte dos presos terá um período de 7 dias para permanecer fora do presídio. José Maria Trindade, Zé, por conta daquela primeira notícia, muitas manifestações de pessoas que acompanham os Pingos nos Is, na TV, no rádio, na internet. Isaura Zanardo, isso não é um pai, é um monstro. Almir Aparecido, será que alguém fez triagem de quem vai ter direito à saidinha? Denise Simões, pessoal, isso é um absurdo, que coisa macabra, muito triste. Obrigado pela manifestação, tantas pessoas enviando mensagens. Agora, Zé Maria, se alguém defende a saidinha e entende que é um bom dispositivo para permitir que a pessoa mude seu comportamento, ajude no processo de ressocialização, esse episódio que a gente trouxe na abertura enterra todo e qualquer tipo de defesa, né? Exatamente. Olha, Caniato, eu vou além. Muita gente fala da saidinha e tal, que é o perigo. Eu acho que o semiaberto é que é o perigo. Ele é muito mais problemático do que a saidinha. Para início de conversa, só tem saidinha quem está no semiaberto, é uma das condições. E o semiaberto, o preso, sai de manhã e volta à noite. Ele ainda tem um álibi. Para dizer, não, eu estava preso. E existem vários casos aqui em Brasília de presos nesta condição que saem da cadeia, cometem crimes e voltam à noite, para se ter uma ideia. É preciso definir de uma vez por todas. 10 anos, cumpre 10 anos. E depois a fase de adaptação, com acompanhamento psiquiátrico. É preciso levar cada vez mais psicólogo e psiquiatra. É ciência para a justiça, para a vara de execuções penais. Né? Não há outro caminho. E olha, o que eu sempre disse aqui, e houve aqui vários debates sobre isso, é de que não adianta ficar achando absurdo, tem que mudar a lei. É o caso, por exemplo, da votação no Senado, agora está na Câmara dos Deputados. Eu recebi informações de que ganha prioridade. O deputado Alberto Fraga, agora presidente da Comissão de Segurança Pública, me garantiu de que haverá pressa na votação, talvez na semana que vem, e o fim da saída. Não é o fim da saidinha, mas uma restrição, vamos dizer assim, a possibilidade de saidinha. A saidinha continua para quem está estudando, então existem algumas exceções ainda. Mas mais do que a saidinha, é preciso acabar com o semiaberto automático. Lá é o seguinte, você cumpriu 1/6 da pena, você já está com uma porta aberta para o semiaberto. Em muitos casos, onde não há estrutura, o semiaberto significa ficar em casa, porque não há condição de cumprir essa pena semiaberto, porque não existem em alguns lugares unidades prisionais que possam fazer esse controle. Então fica uma situação sem controle. O que nós discutimos aqui é que o crime foi cometido. Tá, houve vítima. É preciso cuidar da vítima. A unidade de saúde deve ter o profissional para atender a vítima. Os parentes dos que morreram e os parentes de vítimas que ficaram vivos. As vítimas que ficaram vivos. São os casos de estupro, tentativa de assassinato. Porque ficam marcas indeléveis, marcas para sempre. É preciso cuidar dessa saúde mental. E o mundo, não é só o Brasil, paga caro por não cuidar da saúde mental. Mas é preciso dar um sentido para o futuro. A segurança pública se faz necessariamente com projeções de futuro, com exemplos, com projeções. E como é que é isso? É a tal da impunidade que me irrita muito. Não pode alguém cometer um crime e pelo menos não ser julgado. É preciso investigar absolutamente todos os crimes. É aquela antiga história da janela quebrada. É preciso consertar a janela para dizer, eu quero essa janela inteira, quebrou, conserta, e vai atrás de quem quebrou. Então é preciso dar esse exemplo. O sentimento de que se algo errado for feito, haverá punição, é muito mais importante do que o tamanho da pena. Agora, existem alguns que não têm absolutamente nenhum conserto, não têm absolutamente nenhuma possibilidade de recuperação como prevê a lei. Então, acho muito legal essa mudança na saidinha, que é uma resposta às reclamações. A gente escuta essas reclamações no dia a dia. E o fim
daquele processo total de saidinhas, é um ponto positivo. Veja as repercussões de hoje dos que estão saindo aí para a saidinha e que cometeram crimes horríveis. Pois é, Mota, o Zé Maria trouxe alguns pontos interessantes, eu queria também repercutir com você. Claro que a gente está trazendo em primeiro plano a discussão que trata da saidinha, mas há quem defenda também a eliminação de outros benefícios, progressão de pena, permissão para o regime semiaberto. Há quem fale também sobre a necessidade de acabar com essa história de visita íntima, enfim, o que é preciso trazer para esse debate, porque para muitos fica parecendo que o crime compensa, né? Ah, eu serei preso, ok, condenado, mas não vai ser tão ruim assim. Acho que seu microfone está fechado, hein, Mota? Checa aí, por favor. Perdão. No Brasil é isso que acontece. O crime no Brasil compensa. Basta você ver a vida que alguns desses criminosos levam, né? Eles são presos, ficam pouco tempo na prisão, saem e cometem outros crimes. Eu queria lembrar aqui uma coisa muito importante. O bandido, o criminoso, ele só é preso num pequeno percentual das vezes em que ele comete o crime. A maior parte dos crimes, ninguém fica sabendo, né? Nem a polícia fica sabendo. O criminoso não é punido. Então, o sujeito que já foi preso 3 ou 4 vezes, provavelmente ele já cometeu 50, 60, 200 crimes. Ninguém sabe. É por isso que a gente vive uma vida de medo permanente. Vamos lembrar o que é a prisão. Para que serve a prisão? Antigamente, a justiça se fazia olho por olho, dente por dente. Então, alguém que matou uma pessoa, você pegava ela e matava, ou fazia coisas ainda piores. Tá? Vamos lembrar como é que eram as punições na Idade Média. Aí se humanizou a punição. A punição hoje não é aplicar no bandido a mesma coisa que ele fez com a vítima. A punição hoje é a prisão, é uma punição humana. Você retira o indivíduo da sociedade, bota ele numa cela. E aí, enquanto ele está na cela, ele não está na sociedade repetindo os crimes que ele cometia. Você colocar o indivíduo na cela também serve como aviso aos outros. Se vocês fizerem isso, olha o destino que vai acontecer com vocês. E também é uma mensagem que nós damos de respeito às pessoas que foram vítimas. Então, em honra da memória das pessoas que foram mortas, nós vamos punir esse sujeito para que ele nunca mais faça isso. Quando você pega esse mecanismo da prisão e quebra ele, criando esta loucura de permitir que o sujeito cumpra parte da sua pena de prisão em liberdade, você está destruindo a lógica da punição. Tenta explicar para um estrangeiro que no Brasil o criminoso está preso, mas está na rua, porque ele está no regime semiaberto. Tenta explicar o regime aberto. Se você pegar as estatísticas de presos, criminosos presos no Brasil, você vai ver que tem lá 700 mil e tantos presos. Muitos que estão ali constando como presos estão na rua no regime aberto. E aí é preciso que a gente se pergunte a quem serve esse artifício de fingir que a gente está punindo os criminosos enquanto eles continuam no nosso meio. Por que o Brasil fez essa escolha? Será que tem algum cidadão brasileiro que realmente acha que uma pessoa que jogou a filha da janela do apartamento, será que a maioria do povo brasileiro acha que uma pessoa como essa tem retorno à vida comum, normal, né? Para ser como qualquer um de nós, podendo amanhã, por exemplo, dirigir uma escola, dirigir uma creche, trabalhar num hospital, ter contato com pessoas vulneráveis? Esse caso dessa menina é muito simbólico. O que nós vamos fazer para proteger meninas como essa, se nós deixamos que criminosos que deveriam estar presos andem pelas ruas? Como é que essa menina poderia conseguir se defender e evitar uma situação como essa? E aí eu quero lembrar que o Brasil é um país onde todo mundo faz discurso bonito sobre proteção das mulheres. Semana passada foi o Dia Internacional da Mulher. Dava vontade de chorar. As manifestações das pessoas, das autoridades, é cada discurso lindo. Vamos ver na prática a ação para proteger as mulheres. Alô, Congresso Nacional.
Alô, operadores do direito, juristas do Brasil, como é que este país pode achar aceitável, normal, uma prática como essa? A responsabilidade pelo que aconteceu com essa menina é das pessoas que aplaudem, que promovem esse absurdo da saidinha do regime semiaberto, né, que acabaram com o estatuto da prisão no Brasil. Não serve mais para punir. Só serve para pegar o criminoso, deixar que ele fique na prisão dominada pela sua facção durante um tempo, para que ele faça uma reciclagem, um treinamento, receba novas ordens e venha aqui para fora fazer o que esse bandido fez com essa menina. E não vamos esquecer o que o outro fez na rodoviária Novo Rio, sequestrando um ônibus e dando 2 tiros para uma pessoa inocente que deve estar até agora lutando pela vida num hospital aqui do Rio. Pois é, já que o Mota relembrou o caso terrível da menina Isabela Nardoni, inclusive, viu, Beraldo, o pai da menina, o Alexandre Nardoni, ele poderá progredir para o regime semiaberto a partir do mês que vem, abril, após cumprir 16 anos de pena pelo homicídio da filha. Então, essa saidinha temporária é aquela saidinha em datas festivas, são 5 edições ao ano, vai ficar 7 dias fora da prisão, fora da cadeia. A partir de abril haverá a progressão para regime semiaberto, regime aberto a partir de abril. E aí a mãe de Isabela Nardoni, ela concedeu uma entrevista a um programa de TV e ela disse o seguinte, vou abrir aspas: a Ana Carolina Oliveira, eu me sinto ofendida como mãe e até em memória da minha filha, porque a gente não espera, quer dizer, a gente sabe que vai acontecer, mas não espera que isso aconteça, fecho aspas, fala da mãe da menina, Ana Carolina Oliveira. Agora, Beraldo, por que tem tanta gente que defende o dispositivo da saidinha, mesmo com tantos casos de detentos que não voltam à prisão e tantos casos daqueles que estão no gozo do benefício cometendo crimes? 5%, essa é a taxa, né, na média, de presos que não retornam à penitenciária. Evasão de 5% é aceitável, Beraldo? Canhato, eu poderia fazer uma associação simplória para responder essa sua pergunta, dizendo que existe um número expressivo de pessoas que defendem a continuidade da saidinha pelo mesmo motivo que existe um número expressivo de imbecis no mundo. Mas o nosso discurso aqui, a nossa análise, ela se diferencia porque ela traz uma inteligência, um embasamento naquilo que a gente fala. Então, quando você vê que algumas pessoas estão simplesmente se posicionando para defender direitos de criminosos, e a gente não está aqui falando daquela pessoa que, num momento de desespero, numa eventualidade, num momento de acaso triste, cometeu um ato criminoso. A gente está falando aqui, muitas vezes, na maioria das vezes, talvez na esmagadora maioria das vezes, a gente está falando de pessoas que têm no crime o seu cotidiano de vida, o seu ganha-pão. São profissionais do crime. E mesmo assim são defendidos por um número assustador de pessoas e, mais do que isso, por um número assustador de pessoas que têm mandato, têm poder para definir, decidir ou influenciar decisões a respeito das punições que essas pessoas recebem. Não há justificativa lógica alinhada com o melhor interesse da sociedade para que você possa dizer que um pai que assassina a própria filha, uma menina, se não me engano, tinha 6 anos de idade ou coisa assim. Olha, eu pensar nisso para mim, sou pai de uma menina de 5 anos de idade, é uma coisa assim, inimaginável. Você fazer qualquer tipo de... Antigamente o pessoal, dava tapa na... quantas vezes levei tapa do meu pai, cinto e tal, tinha que andar na linha.
mas era num contexto de um respeito absoluto, jamais no contexto da violência. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Não se fala mais nisso. Agora, você imaginar que um pai está de tal forma tomado por um sentimento de desprendimento daquilo que deve ser mais precioso na vida de um pai e acabar com a vida de uma filha, isso é de uma doença, isso é de uma mente completamente doente. E você vai dizer que 16 anos é suficiente para que essa pessoa se regenere e que a sociedade tenha a resposta que ela precisa, porque não se trata só da punição do crime em si, se trata do exemplo que vai impedir que casos como esse voltem a se repetir. Sinceramente, minha total e profunda solidariedade à mãe dessa princesa que morreu tão precocemente.